Pronto, gente. Boa tarde, novamente. A gente vai trabalhar hoje nossa segunda aula de termoquímica. Eu vou fazer uma revisão, como o Eduardo solicitou aí, da nossa primeira aula. E, e é isso. Eu vou compartilhar aqui já os slides, tá? Só buscar aqui. Pronto, compartilhando aqui. Só um minutinho que vai dar certo. Deixa eu ver aqui com vocês. Olha, gente. Se vocês dão uma visualizada aí, tem uma das telas, tá? Que tem o compartilhamento da tela do meu computador. Eu queria só que vocês me confirmassem que vocês estão visualizando aí essa tela. Ótimo, beleza. Então, o pessoal tá visualizando aí, tá? A tela do computador, isso é bom. E a outra coisa, eu gostaria que vocês tivessem aí do lado, embora eu encaminhar esse material depois para vocês, mas eu gostaria que o pessoal tivesse um caderno, uma caneta, tá? Que a gente vai fazer algumas anotações e serve até para vocês ir anotando, tá? Se tiver alguma dúvida, anota. E eu queria também pedir um pouquinho de paciência, porque aqui é assim, ó, esse sistema que a gente usa, o Google Meet, ele não permite eu olhar o slide e o nosso chat aqui, entendeu? Então, o que pode acontecer muitas vezes é você fazer uma pergunta, eu não visualizar e não responder na hora. Mas eu prometo para vocês que quando eu voltar, eu acompanho lá o chat e dou uma conferida lá no que vocês perguntaram, tá bom? Então, se por acaso eu não visualizar, podem chamar minha atenção, gente. Não é tipo, o professor me ignorou. Não é isso, é porque eu não visualizo, tá bom? Às vezes eu passo muitas conversas e acabo não visualizando. E queria também que a gente se entretesse mais aqui no chat em termos do conteúdo, tá bom? Aí quando terminar a aula, vocês quiserem conversar, trocar algumas ideias aí, fica de boa, beleza? Então, vou aqui. Vou pegar aqui para a gente começar a trabalhar a nossa aula de hoje. Como eu falei para vocês, a gente vai trabalhar com a parte de termoquímica, né? Que eu já dei aquela primeira aula lá para vocês. E para a gente relembrar algumas coisas aqui de termoquímica, eu trouxe essa questão, que foi o que eu falei anteriormente. Então, deixa eu fazer algumas definições aqui com vocês novamente, para a gente relembrar, tá bom? A termoquímica, ela vai estudar calor, tá bom? E dentro da química, o que significa esse calor? É nada mais do que transferência de energia térmica. Só anotar aqui, transferência de energia térmica. E como é que se dá esse processo de transformação ou transferência de energia térmica? Quem viu lá a primeira aula, eu coloquei uns exemplos lá que eram dois corpos com temperaturas diferentes, tá bom? Então, o calor ele vai acontecer nada mais do que a gente ter materiais com temperaturas diferentes e ao ter o contato entre esses dois materiais, vai existir um fluxo, né? Uma transferência de energia, um fluxo de energia térmica, que sempre vai ser direcionado de maior temperatura para o de menor temperatura, tá bom? Então, não existe transferência do fluxo de energia se as temperaturas forem iguais. Elas têm que ser diferentes para que haja esse fluxo de energia, esse fluxo de calor, tá bom? Que a gente trabalha dentro da termoquímica. E aí eu mostrei lá nessa primeira aula que esse fluxo de calor ele é determinado por algumas equações, que eu vou até descrever aqui para vocês novamente essas equações. Basicamente são três equações. A primeira eu defini que o calor,
que a gente vai definir com a letra Q, ele é diretamente proporcional à variação de temperatura, ou seja, tem um Czinho, que é a capacidade calorífica, que é uma constante, multiplicado pela variação de temperatura. Isso me diz o seguinte, ó, essa equação. Quanto maior a diferença de temperatura, maior vai ser a transferência de calor. A ideia é essa, tá bom? Aí também falei para vocês que... deixa eu colocar aqui. Isso aqui é a nossa primeira equação. A nossa segunda equação seria o seguinte. Esse Czinho aqui, o Czão, na verdade, que é a capacidade calorífica, ele é diretamente proporcional à quantidade, ou seja, à massa. Então ele tem uma outra constante que a gente chamou calor específico, que é o Czinho multiplicado pela massa, que seria a nossa segunda equação. E por final, a gente pegou lá, eu defini com vocês, se a gente pegar essas duas equações aí, a gente poderia substituir uma na outra, né? Ó, a capacidade calorífica, esse Czão aqui, ele pode ser substituído pelo calor específico multiplicado pela massa. Que aí a gente teria essa equação aqui, ó, que o calor é igual a mc delta T, que é justamente a equação que a gente utiliza, tá bom? Onde esse ΔT é a variação de temperatura. Esse Czinho aqui a gente chamou de calor específico. Esse M aqui é a massa, tá bom? E o Q a gente definiu aqui sendo o calor. Então, isso aqui a gente já tinha definido na nossa primeira aula. Se a gente pegar essa questão aqui, e para usar essa equação, a gente vai ler o seguinte, ó. Para aquecer 500 gramas de certa substância de 20 graus Celsius para 70 graus Celsius, foram necessárias 4.000 calorias. A capacidade térmica e o calor específico valem respectivamente. Então, ele está perguntando aqui, ó, a capacidade térmica do composto e o calor específico. Nada mais é do que ele está solicitando aqui para te determinar o Czão, que é dessa equaçãozinha aqui, ó, e o calor específico é o Czinho, que é dessa equação aqui, ó. Ele quer que você determine isso. A calorias é uma unidade de medida de calor. Ela pode ser utilizada como calorias ou muitas vezes, né, como joule. Elas se correlacionam uma com a outra, que nem temperatura, né? Celsius e Kelvin se correlacionam. Porque calorias é muito utilizado quando você fala em termos de alimentos. Quando você se alimenta de algum... Se você pegar um alimento industrializado no mercantil, quando você vê o rótulo dele, ele te diz a quantidade de calorias por grama daquele, 100 gramas daquele alimento, né? Mas existem as reações químicas que geralmente a unidade é dada em joule, mas são correlacionáveis. Depois eu mostro isso para vocês, tá bom? Então, pegando esses dados aí, a gente pode anotar aqui, ó, do lado, ó, essas informações, ó. Como ele quer o Czão, eu vou usar essa primeira equaçãozinha aqui, ó. Então eu vou só mudar aqui, botar outra cor. Eu vou calcular a capacidade térmica, o Czão. Então eu sei que o calor é igual a Czão multiplicado por ΔT. Se a gente substituir aqui, a gente vai ter o seguinte, ó. O calor ele me informou que é 4.000 calorias. Então eu posso substituir aqui no que, ó? 4.000 calorias. O Czão, o que ele quer. E a variação de temperatura, o ΔT, eu sei. De que forma? Ó? A temperatura inicial era 20. Depois ele passou para quanto? Para 70. Então o ΔT é a variação. Ou seja, o que? É a temperatura final, que é 70, menos 20. Aí eu tenho uma variação de temperatura. Se eu pegar isso aqui e substituir, vai ficar assim, ó. 4.000 igual a C
multiplicado 70 menos 20 vai dar igual aqui, ó, 50. Então, se eu isolar aqui a constante C, esse 50 vai passar para o outro lado dividindo. Então, vai ficar 4.000 dividido por 50. Então, se eu pegar esse aqui, ó, vai ficar fácil. Eu posso aqui, ó, cancelar esse zero com esse zero. Aí, pegar aqui, ó, 40 dividido por 5 dá 8. Só que tem mais esse zero aqui baixa, dá 80. Então, eu já determinei aqui o Czão, que é 80 calorias por grau Celsius. Essa aqui seria a capacidade térmica que ele perguntou aqui, ó, 80. Se a gente for analisar nos itens, eu já sei de cara que é o item B, tá? Porque aqui não tem outros. Mas eu vou determinar aqui o calor específico. Como é que eu determino esse calor específico aí, ó? Eu posso usar essa equaçãozinha bem aqui, ó, do calor específico. Que eu tenho uma capacidade térmica, que é o Czão, o calor específico que eu quero, que é o Czinho, e a massa que ele me deu bem aqui, ó, que é 500 gramas. Então, eu poderia calcular aí tranquilamente, ó. O calor específico, que é o Czinho, poderia calcular assim, ó. Capacidade térmica é igual ao calor específico multiplicado pela massa. O que a gente determinou aí, a capacidade térmica é 80, o Czinho que ele quer, e a massa lá, ó, é 500. Então, se a gente organizar isso aí, Czinho vai ser 80 dividido por 500. Se você fizer a conta aí, você vai ver que o valor vai dar 0,16, tá bom? Calorias, gramas por grau Celsius. Então, o item correto aí dessa questão é o item B. Aqui, ó. Beijo bola. Olha só, turma. Essa questão aí, a gente só fez a aplicação das equações, viu? Que eu defini anteriormente. Então, a gente está pegando aquelas definições do que é calor, calor específico e capacidade calorífica para usar dentro dessas equações aí. As questões sempre são assim. Eles vão te dar os valores, você vai pegar esses valores e você vai fazer alguns cálculos. Tudo bem? Não é difícil, não. Ótimo. Eu vou fazer o seguinte, ó. A gente tem aí uma outra questão que é uma questão do Enem do ano passado. Caiu sobre esse assunto que a gente está vendo aí. Para vocês verem a importância desse assunto. Vou passar aqui, ó. Até aqui a questão. A questão 117 do caderno azul de quem fez a prova, tá? Caiu termoquímica, abordando justamente essa parte de calor. Que aí ele vai perguntar aí algumas coisas. Percebam que essa questão eu vou resolver com vocês, ela é muito parecida com aquela que a gente resolveu. Só que ela é um pouco mais elaborada. Você tem que ter algumas ideias para você não se perder durante essa questão. Mas é uma questão que é fácil. Vocês estão conseguindo visualizar aí a questão? Vocês conseguem dar uma lida na questão? Ótimo. Então, eu vou ler aqui junto com vocês e vou fazendo alguns destaques na questão. A questão fala assim, ó. Em uma aula experimental de calorimetria, uma professora queimou 2,5 gramas de castanha de caju crua para aquecer 350 gramas de água em um recipiente apropriado para diminuir as perdas de calor. Com base na leitura da tabela nutricional a seguir e da medida da temperatura da água após a queima total do combustível, ela concluiu que 50% da energia disponível foi aproveitada. O calor específico da água é 1 caloria
por grama grau Celsius. E sua temperatura inicial era de 20 graus Celsius. Então, ele te deu várias informações aí. Aí ele te dá uma tabela, né? Aí essa tabela, ele te dá o valor energético, tá? Esse valor energético aqui, ó, quilocaloria, é justamente o calor que ele está te dando, né? A energia térmica. Está te dando aqui o calor. Aí aqui ele dá o carboidrato, proteínas, gorduras totais, que não vai nos interessar. Vai nos interessar somente essa parte aqui. Aí ela pergunta, qual foi a temperatura da água em graus Celsius medida ao final do experimento? Ou seja, ela está te perguntando aqui no final, ó, qual é a temperatura, tá? Temperatura final da água. Só que aí tu tem que levar em consideração algumas coisas. Eu vou anotar aqui, ó. Primeira coisa que você tem que fazer. Você vai ter que, como ela está falando aí da água, a gente vai pegar as informações da água, dos dados da água. Ela me informa que a massa aqui da água era 350 gramas. Então, venho aqui, ó, a massa da água que foi aquecida, 350 gramas. Deixa eu colocar aqui em cima, senão não dá para responder. Vou maximizar aqui nosso espaço, tá bom? Só colocar ele aqui, ó. A massa da água, vou anotar aqui, 350 gramas. Depois, ela fala que está no recipiente apropriado. Ela concluiu que somente 50% da energia foi disponível, tá? Foi utilizada. Isso aqui é importante, vou deixar grifado aqui. O calor específico da água é 1, ou seja, ela me deu o Czinho. O calor específico da água, o Czinho aqui, ó, é 1. É 1 caloria grama por grau Celsius. E ela me informa também a temperatura inicial da água. Ela me diz que a temperatura inicial da água é 20 graus Celsius. E ela me informa também aqui, ó, o calor, que é o quê? Tá bem aqui, ó. E o calor foi 70 quilocalorias. Pronto. Essa aí é a informação. E ela quer, aqui se a gente for ver, ela quer a temperatura final do processo. Sendo que aqui a gente pode determinar o ΔT, né? Ó, que é a variação de temperatura. Então, se a gente pegar aquela equaçãozinha, que é essa aqui, ó, a equação que a gente estava trabalhando. Q é MC ΔT, tá? Então, o calor a gente tem, só vai fazer algumas substituições aí. O calor a gente tem, que é 70 quilocalorias. Detalhe, esse quilocalorias aqui, galera, ele é como se fosse 1000, tá bom? 10 à terceira. Então, tem que ter cuidado com isso aí. Então, na verdade, isso aqui nada mais é do que 70.000 calorias, tá? A massa, ele me informou lá, que é 350, multiplicado pelo Czinho, que é 1, multiplicado pela variação de temperatura. Olha só, eu peguei aqui, eu não coloquei a temperatura inicial, eu vou calcular aqui o ΔT. Quando eu determinar o ΔT, eu determino a temperatura final, que é melhor, porque a gente sabe que o ΔT é temperatura final menos a temperatura inicial. Como eu tenho a inicial e o ΔT, então eu determino a temperatura final, tá? Então, eu vou calcular aqui, na verdade, nessa equação, a variação de temperatura. Quando eu fizer isso aí, reorganizar isso aí, vai ficar assim, ó. 70.000, 350 multiplicado por 1 é 350 ΔT. Então, a variação de temperatura vai ser 70.000 dividido por 350. Então, se eu pegar esse aqui, ó, eu já posso cancelar esse com esse, beleza? Aí eu vou ter aqui 7.000 dividido por 35. Mas aí, se eu fizer aqui a divisão, ó,
vai ficar assim, ó. É fácil isso aí. Pegar ΔT vai ser igual a quanto? 70 dividido por 35 vai ser quanto? Vai ser 2, não é isso? Então aqui dá 2. Aí vai sobrar aqui, ó. Se a gente for pegar esses aqui, vai sobrar 2 zeros, né? E a gente vai pegar esse aqui. Opa! É isso mesmo. Se eu pegar esse valor aí, se eu pegar 7.000 e dividir por 35, esse valor vai dar igual a 200, tá bom? Esse é o valor que a gente vai determinar aí do ΔT. Deixa eu fazer uma pergunta aí para vocês. TI, tudo bem, galera? Ah, mas eu cometi um erro aqui, galera. Pera aí. Deixa eu voltar aqui. Eu vacilei aqui nisso aqui, ó. Perdão. Que ela fala que a quantidade da poção, ó, é 10 gramas. Ou seja, 10 gramas eu tenho essa energia aqui, ó, 70 calorias. Então, a quantidade, essas 70 calorias aqui está relacionado, perdão, para 10 gramas do composto. Só que, se a gente for lá ver no texto, ele não tem 10 gramas de castanha, tem quanto? 2,5. Deixa eu... Dá para entender isso aí? Então, eu cometi um erro aí, um equívoco, em relação ao calor. O calor não é 70, tá bom? 70 quilocalorias aí está relacionado para 10 gramas de castanha. Só que ela não queimou 10 gramas de castanha, ela queimou quanto? Ela queimou, na verdade, só 2,5 gramas de castanha. Então a gente vai ter que fazer essa correção aí no calor, tá bom? Mas o raciocínio é o mesmo, só a gente fazer essa correção aí. Eu peço desculpa para vocês. Olha só, a gente vai dar uma ajeitada nisso aqui, ó. Essas 70.000 calorias, se eu colocar isso aqui, eu estou errado. Por quê? Porque 70.000 calorias está relacionado para 10 gramas de castanha. Sendo que ela não usou 10 gramas, ela usou quanto? 2,5 gramas. Então, como é que a gente faz isso? A gente faz uma regra de 3 aqui, rapidinho. Ó. Eu posso dizer que 10 gramas, eu tenho 70.000 calorias, tá bom? Só que eu não tenho 10 gramas, eu tenho quanto? 2,5 gramas. Eu vou ter quantas calorias? X. Aí eu faço meio pelos extremos. Quando eu fizer o meio pelos extremos e calcular o valor de X aí, tá? Se tem sem espaço aqui, vocês vão perceber que o valor ele vai dar exatamente 17.500 calorias, tá bom? Então a gente vai fazer esse ajuste aí, galera. Aonde tinha aqui 70.000, a gente vai colocar aqui, ó, 17.500, 17.500. E aqui, ó, também vai ser 17.500. Eu percebi isso porque a variação de temperatura deu muito alta, 200 graus Celsius na água, a água tinha ido embora totalmente, né? Então a variação ficou muito alta. Aí você tinha que fazer esse ajuste da quantidade de calor aí, porque ela não usou 10 gramas de castanha, né? E a tabela ela te informou a quantidade para 10 gramas. Então a gente fez essa correçãozinha aí. Feita essa correção, a gente vai ver que a variação de temperatura, quando der aqui, tá? Vai ser 17.500 dividido por 350. Quando a gente fizer esse cálculo aí, deixa eu pegar aqui só a calculadora aqui, ele vai dar exatamente 50 graus Celsius.
Eu acho que é isso mesmo. Vamos só confirmar aqui, galera. Só confirmar aqui o cálculo. Pega aí, ó, 17.500 e divide aí por 350. Dá 50, exatamente. Ó. Então, a variação de temperatura que a gente teve aqui foi, na verdade, 50 graus Celsius. Só que aí... Obrigado, Gabriele. Só que aí, o que acontece? 50 graus Celsius foi a variação de temperatura, tá? Deixa eu só botar aqui o... Pronto. Aí, como ele queria aqui a temperatura final. A temperatura final que ele quer. Então a gente vai fazer o seguinte, deixa eu só separar aqui, estou sem espaço. Ó. ΔT é a temperatura final menos a inicial. O ΔT é 50. A final é a temperatura que ele quer e a inicial ele falou que era de 20 graus Celsius. Tá bom? Então, a temperatura final, se você pegar aí a temperatura final e fizer os cálculos, esse 20 vai passar somando, aqui a temperatura final vai ser exatamente 70 graus Celsius. Oh, perdão, eu acho que estou ficando doido mesmo aqui. Deixa eu pegar aqui, ó. Só para a gente montar isso aqui direito. Ó. A variação de temperatura foi 50 graus Celsius. A temperatura final dele aqui, ó, foi exatamente igual igual a 70. Tá certo. Só que aí, ó, se a gente for analisar isso aí, vocês vão dizer assim, professor, mas lá não tem... tá, lá não tem 70 graus Celsius, né? Lá tá errado essa questão e tal. Só que aí a gente tem que levar em consideração uma outra observação que ele coloca na questão, que é fundamental aí, que é isso aqui, ó. Ele falou que a energia que foi utilizada foi quanto, ó? Foi apenas quanto? 50%, tá bom? 50%. Então, se ele usou 50%, então essa temperatura ela não aumentou exatamente 50 graus Celsius, né? Ela aumentou o quê? A metade. Quando a gente fez os cálculos aqui, a gente percebeu que a variação de temperatura, se ela tivesse usado 100%, seria quanto? 50 graus Celsius. Só que ele utilizou só apenas 50% da energia. Consequentemente, a variação de temperatura foi pela metade também. Todo mundo compreende isso? Então, isso aqui, ó, esses 50 graus Celsius que ele coloca aqui, ó, na verdade não é 50, se a gente considerar isso aqui 50%. Na verdade, a variação aqui foi 25 graus Celsius. Então, quando a gente for fazer as contas, a gente não vai considerar isso aqui sendo 50, ó. Porque 50 só se fosse totalmente energia utilizada. Aqui a gente vai utilizar a metade, que é 25. Então, quando a gente fizer as contas aqui, ó, a temperatura final, na verdade, ela vai ser 45 graus Celsius. Que agora a gente tem um item, que é o item C. É uma questão chata pra caralho. Até eu aqui, eu tinha feito ela e fui fazendo agora aqui, de boa. E aí eu fui percebendo que as coisas não estavam se encaixando muito. E eu fui começando a observar o que era, tá? Mas era uma questão muito rica em detalhes, galera. Entendeu? Questão muito rica em detalhes. Mas é cobrado? É cobrado. É uma questão do Enem, isso aí. Questão do ano passado. Recente essa questão aí. A gente utilizou aí a equação. E além da equaçãozinha que a gente utilizou, a gente tem que ter cuidado com esses entraves aí, né?
essas informações são geradas, que fica entre linhas, que se você só for aplicando, você se perde, né? A gente viu lá, tipo, a quantidade de energia que ele tinha fornecido era para 10 gramas, só que ele utilizou 2,5 gramas de castanha. Aí tinha que fazer a correlação da energia. E no final, você tinha que observar que a energia que foi utilizada foi pela metade. Então você poderia fazer essa correção antes, né, naquela energia, ou você calculava a temperatura e diminuía ela pela metade. Foi o que a gente fez. E depois fazer o somatório lá das variações de temperatura. Gostei da dica aí do Silvio Santos de riqueza. Mas tá lá, galera. Tá lá e é cobrado, tá bom? Pra vocês também não pensar que é tudo moleza, né? Mas é isso aí. Tranquilo? Podemos passar para uma outra questão? Ótimo. Então, a ideia é a seguinte, ó. Na verdade, isso aí, essas questões eu peguei só para reforçar a primeira aula lá que eu fiz, né? Que na verdade não foi uma live, foi uma videoaula que eu botei lá para vocês. E para a gente revisar esses conteúdos aí, para mostrar para vocês que é importante dar uma olhada naquela primeira aula lá. Deixa eu ver agora. Eu acho que a gente vai trabalhar aqui, ó, com conceitos agora, tá? O áudio tá ruim para todos? Ou é só a Raquel que tá com áudio ruim? Tá normal? É só a Raquel que tá com problema com o áudio? Raquel, tenta, se tu tiver tiver usando, se você tiver usando aí o fone, tira ele, tá? Talvez seja o fone. Eu vou continuar, viu, galera? Pode ser o volume também, dá uma conferida aí nas tuas configurações. Vou lá. Olha só, então deixa eu falar aqui para vocês. Agora a gente vai definir algumas outras definições dentro da termoquímica. A termoquímica ela vai se enraizar, tá? A gente só viu a introdução. Agora a gente vai ver a questão das ideias de processos endotérmicos e processos exotérmicos, tá? Então a gente vai estudar isso aí. Deixa eu explicar aqui para vocês. Tá aí, processos endotérmicos e processos exotérmicos. Vamos tentar entender o que é isso. Perguntinha básica, né? Vamos supor que você não foi pela manhã para a escola e aí você vai à tarde, né? Ligou para o seu diretor de turma, professor, tive uma consulta e tal, tô indo à tarde depois do almoço. E aí você pega, brother, meio-dia para 1h, o ônibus, né? Você tá lá na parada, solzão do meio-dia. O que vai acontecer? Você vai estar... Qual dessas figurinhas aí? Na de cima ou na de baixo? O que vocês acham que vai acontecer com vocês? Vão estar se rachando de calor, né? Nessa aí de cima, claro, né? Ó. Então a galera vai estar aqui, ó, com um calorzão danado, tá? A galera que mora nos países com temperatura menores, né? A galera fica assim, ó, no inverno, né? Morrendo de frio. Por que isso aqui acontece, galera? Né? Nesse sistema aqui, você está com calor, nesse outro aqui, ó, você está se vendo com temperatura muito elevada, esse outro aqui você está se vendo de frio, tá? Existe uma coisa chamada ganho e perda de energia. Existe uma coisa chamada ganho e perda de energia. O teu corpo, ele interage com o ambiente.
Se tu tiver num ambiente, por exemplo, lá na sala, a gente liga lá o ar-condicionado, quando eles estão limpinhos, a gente bota lá na temperatura de 18 graus Celsius. A galera começa logo a sentir frio, coloca o agasalho, tá bom? Coloca o casaco lá. Por que isso acontece? Porque o teu corpo ele está interagindo com o ambiente, tá bom? Como ele está interagindo com o ambiente, há uma troca de energia, né? Uma troca de energia térmica. Se tu tá sentindo frio, tu tá ganhando calor ou perdendo calor, galera? Perdendo calor, exatamente. Por isso que a galera, ó, quando tá doente, com febre, você tá lá com a temperatura 39 graus Celsius. E você tá assim, ó, se tremendo todinho. Por quê? Porque o teu corpo, ele tá liberando energia para o ambiente. Você tá perdendo energia para o ambiente. Quando tu tá em um ambiente com a temperatura muito baixa, o fluxo de energia é o quê? É do teu corpo para o ambiente. Então tu vai ceder calor para o ambiente. Se tu tá em um outro ambiente muito quente, né? Saiu lá meio-dia da sala de aula, tava maior frio, 11h30, vai almoçar, solzão lá 32 graus Celsius. O que acontece? Você fica suando, pingando. Por quê? Porque aí o que está acontecendo? Você não está perdendo energia térmica. Na verdade, você está absorvendo a energia térmica. O ambiente está com a temperatura maior, então você vai começar a absorver esse fluxo de energia. Você vai estar ganhando. Exatamente. E os processos endo e exotérmicos estão relacionados justamente a esse fluxo de energia, em termos de quem ganha e de quem perde. Exo, né? Tudo que é exo é externo. Então, processos exotérmicos estão relacionados à perda de calor, quando você perde calor. Exemplo, quando você está dentro da sala de aula, está muito frio, se tu avaliar teu corpo, né? Teu corpo está perdendo energia térmica para o ambiente. Então, esse processo aí é chamado um processo exotérmico. Quando tu sai da sala de aula, vai lá para o pátio a uma temperatura maior, tu começa a sentir calor, isso quer dizer que tu está ganhando energia térmica. E se tu está ganhando energia térmica, interno, tu está ganhando energia, tá bom? Então, é um processo endotérmico. Então, aqui eu quis demonstrar isso. Existem os processos exotérmicos e os processos endotérmicos. Quando tu perde calor, tá? É um processo exotérmico. Quando tu ganha calor, é um processo endotérmico. Eu vou trabalhar mais isso aqui com vocês, tá? Mas vamos para cá. Para mim falar em processos endo e exotérmicos, eu tenho que ter o meu corpo de estudo, tá bom? Tentar entender isso. Quando eu botei o exemplo de você estar dentro lá da sala de aula, tá? Com o ar-condicionado ligado, você morrendo de frio, quem é que eu estou avaliando? É a sala ou você? É você. Estou avaliando você. Então, você está sendo o objeto aí de estudo, tá bom? Então, quando você está sendo o objeto de estudo, ou a gente chama isso de sistema, é o que você está avaliando. Então, tu tem o sistema, que é aquilo que tu vai avaliar, e o que está ao teu lado, a gente vai chamar, na termoquímica, de vizinhança, tá bom? Então, existe um sistema e existe a vizinhança. Sistema, teu objeto de estudo. Isso. Que, assim, ó, a gente vai usar termologias aqui da química, tá? Quando a gente estuda termoquímica, a gente estuda isso, ó. A gente estuda sistema e vizinhança. O que é o sistema? Teu objeto de estudo, o que tu quer avaliar. Quem é a vizinhança? É tudo aquilo que não é o sistema. Então, se a gente for pegar lá esse exemplo, meu sistema seria eu. Quem seria a vizinhança? Tudo que está ao redor, todo o ambiente que está ao redor. A sala de aula, os alunos, a cadeira, tudo que tiver ao redor, tá bom?
Então, eu peguei aqui, ó, só para a gente entender, ó, o sistema. Eu vou só definir aqui, ó. É o nosso objeto de estudo. É aquilo que tu quer avaliar, tá? A vizinhança é o resto, é o restante, tá bom? É o que está ao redor do sistema. Se a gente utilizar esse exemplo aqui, vai ficar fácil. Ó. Se eu tenho aqui, eu botei dois retângulos aqui. Eu vou dizer que esse aqui, ó, aqui interno é o meu sistema, tá? É o que eu quero estudar, o que eu tenho interesse. E o que está fora aqui vai ser a minha vizinhança. É o que está em contato com ele. Então, se o meu sistema, tá, que eu estou avaliando, ele está perdendo calor para a vizinhança, ele está liberando calor aqui para a vizinhança, que eu vou indicar aqui pela setinha, eu digo que esse processo é um processo exotérmico. Há uma perda de energia térmica, né? Uma perda de, vou colocar aqui como sendo calor. E nessa perda do calor, o processo sempre vai ser o quê? Do sistema para a vizinhança. Foi o que eu acabei de falar para vocês. A vizinhança é o restante, tá bom, Amanda? Se teu sistema é teu corpo, né? O exemplo lá da sala de aula, a vizinhança seria tudo que não seja o teu corpo. O restante vai ser um ambiente onde o objeto de estudo tu está avaliando. Exatamente, a ideia é essa, tá? Então perceba que vai existir sempre uma troca do teu sistema com o ambiente, se tiver variações de temperaturas. Então sempre vai ter um fluxo de energia, um fluxo de calor. E esse fluxo tu pode estar ganhando ou tu pode estar perdendo energia. Quando tu está perdendo energia, eu digo que o processo é o quê? Um processo exotérmico. Foi o que eu acabei de definir aí. E quando o teu sistema ele começa a ganhar, né, energia térmica, ele ganha energia térmica, eu digo que há um ganho de calor, ganho de energia térmica. Então o processo ele é endotérmico. E no processo endotérmico, o fluxo de calor ele sempre vai vir da vizinhança para o sistema. Sim, depende do referencial, tá bom? O referencial ele vai te dizer tudo. Se eu usar o referencial aí sendo a sala de aula, tá? Então ele seria o meu sistema e a vizinhança seria o restante das pessoas, tá? As pessoas que estão ali naquele momento. Então eu tenho que dizer quem é o sistema e a partir do momento que eu defino quem é o sistema, eu já consigo determinar quem é a vizinhança, tá? Então isso aí é fundamental para mim te dizer se o processo ele é endotérmico ou se o processo é exotérmico. Dá para compreender isso aí, galera? Ótimo. Então, eu tenho os processos endo e exotérmico que eu já defini aí para vocês, que depende se está ganhando ou perdendo energia. Do sistema para a vizinhança ou da vizinhança para o sistema. Então, ótimo. Isso aí a gente já consegue resolver muitas questões só com essa definição aí, viu, galera? Então, eu vou continuar aqui. Olha o que eu falei aqui para vocês. Aí eu já analisa essa figurinha aí, ó, que eu coloquei para vocês. Esse sistema que eu coloquei aí, tá? É um processo endotérmico ou um processo exotérmico? Essa panela aí no fogo. O que é que vocês me dizem? A Amanda falou que é um processo exotérmico. Falaram aqui que o processo também é endotérmico.
né? Endo, o Alisson Endo também. Beleza. Olha só. Galera falando ESO, Endo. Tô vendo aí que existe uma mudança muito brusca. Se eu falar para vocês o seguinte, ó. Se eu fizesse a pergunta assim, ó. Galera, esse processo é endo ou exotérmico? Vocês deveriam responder assim para mim. Professor, depende. Por que depende? Porque quem é teu sistema? Tu tá avaliando o que, professor, aí? Né? Se você avaliar a panela, mas você poderia estar avaliando a chama, entendeu, Amanda? Então, depende muito do referencial. Eu não posso simplesmente jogar a situação se eu não falar quem é que eu estou avaliando, quem é o sistema. Porque, ó, se eu coloco aqui, ó, vou até colocar assim, ó, depende. Depende, o processo pode ser exo ou endotérmico. Se eu estiver avaliando aqui, colocando o meu sistema sendo a panela, tá? O que está dentro da panela, eu posso sim falar com convicção de que a chama ela vai doar calor aqui, né? Ela vai ceder o calor, então a panela ela vai estar aquecendo, então vai estar absorvendo esse calor, então ela seria um processo endotérmico que estaria ganhando calor. Beleza. Mas eu também poderia usar como referência, né? Em vez de falar que a panela é o meu sistema, eu poderia falar a chama do fogão também, ó. Se a chama do fogão for o sistema, tá? Esse sistema aqui, ele não está ganhando calor, né? Se eu considerar que a chama sendo o sistema, ela estaria no quê? Perdendo calor. Então o processo seria o quê? Um processo exotérmico. Por isso, ó, que vai depender do teu referencial, vai depender quem é que tu está chamando de sistema. Exatamente, eu tenho que identificar isso. Isso tem que ficar bem claro, tá bom? Porque pode induzir ao erro. Ficou tranquilo agora, gente? Isso, eu posso repetir, Eduardo. Isso aí é só para frisar que quando você for avaliar, né, qualquer situação, você tem que definir e deixar isso bem claro, né, com clareza, quem é o sistema e quem é a vizinhança. Nesse exemplo aí, se eu usar o sistema sendo a panela, né, o que está dentro da panela, então, como ele está na chama, ele está absorvendo calor. Então, é um processo endotérmico. Eu posso dizer que a panela está ganhando calor. Mas se eu usar sendo o sistema a chama do fogão ela não está ganhando calor. Na verdade, ela está liberando calor. Então, está perdendo calor. Então, seria um processo, em vez de ser endotérmico, seria um processo exotérmico. Estaria perdendo calor, tá? Então depende muito de quem é o teu sistema. A ideia é essa. Então, prosseguindo aqui, galera. Prosseguindo aqui. Ah, beleza. Questões que sempre caem, velho, sobre isso aí. Primeiro ano e termoquímica, tá? As mudanças dos estados físicos. Como é que eu vou saber as mudanças de estados físicos, elas são endotérmicas ou exotérmicas? Olha só, vamos pegar aqui, rever algumas coisas aqui com vocês. Quando eu saio do sólido para o líquido, a gente fala que é o quê? Que é um processo chamado de quê? Fusão, não é isso? Não. Sólido para o líquido, fusão. Líquido para o gasoso, evaporação. Tá? Vou colocando aqui, ó. Outra coisa. Quando eu saio aqui do gasoso para o líquido, é o quê? Lembra lá? Condensação. E do líquido para o sólido, solidificação.
E por último aqui é quando eu saio do sólido para o gasoso. A gente chama de quê? Sublimação, não é isso? Ó? Aqui, ó, sólido para o gasoso é sublimação. E do gasoso para o sólido é ressublimação. Então, definimos aí os processos. Agora eu vou perguntar para vocês. Quando eu saio do sólido para o líquido, pegar o gelo aí. Pega o gelo, ele saindo a água saindo do estado sólido, né? Indo para o estado líquido. Ele é um processo endo ou exotérmico? Exo. A Amanda falou exo. Mais alguém quer opinar aí, galera? Vamos dar uma conferida aqui. Gabriele falou endo. Olha só, galera. Esse processo aí, exatamente. Para o gelo derreter, ele tem que ganhar calor. Entendeu? Então, se ele precisa ganhar calor, então é um processo endotérmico. Ele tem que absorver esse calor. Quando eu saio do líquido para o gasoso, a água ela não vai. Eu tenho que aquecer ela, não é isso? Então, ela precisa ganhar também calor. Então, quando eu saio daqui, ó, quando eu saio nesse sentido aqui, ó, colocar aqui, ó, da esquerda para a direita, quando eu saio do estado sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, esse processo aí, como é a absorção de energia, a gente fala que é um processo dito endotérmico, ele tem que ganhar calor. Quando eu avalio no sentido oposto, ó, quando eu saio aqui do gasoso para o líquido, do líquido para o sólido, é um processo que tem que perder calor, então é um processo exotérmico. Então, tem que ter cuidado com isso, viu, gente? Tá? Muito cuidado com isso, porque isso gera uma dúvida, gera algumas dores de cabeça e as questões cobram isso. Vou repetir, vou tentar organizar isso aí, isso melhor, tá? Deixa eu... Tá meio feio aqui. Deixa eu fazer um processo melhorzinho aqui. Talvez fica... Olha só, o que eu quero falar para vocês. As mudanças de estados físicos, elas são classificadas em endo ou exotérmico. Então, eu vou só inserir aqui, acho que fica melhor inserir um... Pronto, fica aqui. Não sei se dá para colocar. Peraí, galera, só ver se fica melhor assim, ó. Deixa eu pegar essa setinha aqui. Ó, quando eu saio do sólido para o líquido e do líquido para o gasoso, que é nesse sentido aqui, ó. Quando eu ando nesse sentido da setinha, tá vendo aí o sentido da seta? Vou até colocar ele de outra cor aqui. Só para a gente facilitar. Quando eu vou para esse sentido aqui, sólido para o líquido, líquido para o gasoso, o sistema ele precisa absorver energia, tá? Se ele precisa absorver energia, então eu digo que esse processo é um processo que é um processo endotérmico. Então, eu venho aqui e digo, tá? Que esse processo aqui, ó, é um processo endotérmico. Por quê? Porque ele absorve energia. Ou seja, o processo de fusão é um processo endotérmico. O processo de evaporação, ele também é um processo endotérmico, porque ele está absorvendo energia. Tudo bem? Deixa eu só mudar a setinha aqui, para facilitar aqui minha vida. Quando eu faço o contrário, só inverter esse negócio aqui, bem aqui. Quando eu
analiso o contrário, tá? Quando eu vou analisar aí o processo contrário, quando eu tenho o processo de condensação e o processo de solidificação, que aí é quando a chuva, né, a água se transforma em líquido, ele tem que absorver calor ou perder calor? Perda de calor. Quando você pega a água líquida e coloca dentro do congelador, o que vai acontecer com aquela água? Ela vai estar num ambiente onde a temperatura lá é menor. Então o calor vai sair dela e vai ser transferido para o refrigerador. Então há uma perda de calor. Então se há uma perda de calor, esses processos aí são processos ditos exotérmicos, tá bom? Então esses processos aqui são processos exotérmicos. A condensação e o processo de solidificação são ditos processos exotérmicos. Essa é a dica que eu dou para vocês, tá bom? Posso continuar, galera? Eu vou passar essas anotações para vocês, viu, galera? Terminar aqui a aula, eu salvo isso em PDF e passo isso para vocês. Só beber um pouco d'água aqui, porque a garganta vai embora. Então, continuando aqui. Quero trabalhar mais uma informação aqui com vocês. E de informação a gente vai parar por aqui. A gente só vai resolver algumas questões ali para fixar o que a gente acabou de ver, tá bom? Essa informação aí, ele vai falar sobre os sistemas. É bem simples. A classificação dos sistemas. Os sistemas eles podem ser classificados em aberto, fechado ou isolado. Vou dar um exemplo. Professor, o que é um sistema aberto? Tá? Aqui do lado a gente tem umas figurinhas. Ó. Esse aqui, ó, essa figurinha aqui que eu vou chamar de 1, é um sistema aberto. Por quê? Porque ela não tem uma tampa aqui. Ó. Aqui não tem tampa. Então, vamos supor, se eu aquecer ela aqui, ó, se eu aquecer ela, a água que está aqui dentro, tá? A água que está aqui dentro, ela pode evaporar? Ó, se eu pegar aquilo ali, ela pode evaporar. Então essa águazinha aqui, ó, ela pode sair do frasco, porque ela não tem tampa, tá? Então, se ela não tem tampa, essa água vai embora, vai secar aqui. Então os sistemas abertos, eles têm umas definições, que é a seguinte, ó. Ele permite, né, transferência de calor. Tá? Eu posso aquecer, essa água ela vai absorver esse calor, então ela permite essa transferência de calor. E ao mesmo tempo, ela permite a transferência de matéria. Como assim, professor, matéria? A água não está saindo? Eu posso tanto tirar a água daí, como colocar a água novamente aí dentro do recipiente. Ó, galera. Para aí, vamos tentar concentrar aí nessas definições, tá? Depois a gente brinca aí, senão a gente vai acabar fugindo. Olha só, deu para entender o porquê? Ó, o sistema aberto ele permite a transferência de calor e também vai permitir a transferência de matéria. Então, se eu tenho um recipiente sem tampa, ele é uma definição direta de um sistema o quê? De um sistema aberto. A outra classificação é um sistema fechado. O sistema fechado é esse aqui do lado, ó, com a tampa. Bem aqui, ó, eu tenho uma tampa. Se, novamente, a ideia, eu aqueço o sistema, vamos supor que aí é água, eu aqueci o sistema 2 aqui. A água, ela vai tentar sair aqui, ó, ela vai tentar sair. Só que a tampa não vai permitir que essa água saia. Se a tampa não permite, então
A matéria, ela vai poder sair do sistema? Não, não é isso? Ó. Mas ela permite a transferência de calor? Esse sistema aí permite a transferência de calor? Sim, ela permite a transferência de calor, porém não permite a transferência de matéria. Então ela se diferencia do aberto, porque o aberto eu poderia transferir tanto matéria como energia. No fechado não, ele só permite a transferência de energia em termos de calor, tá? Então, esse segundo aqui, a gente define ele sendo o sistema fechado. E a definição aqui do sistema fechado, ó, que só é permitido a transferência de calor, tá? Só a transferência de calor. A transferência de matéria não existe aí nesse sistema fechado. E por último, tá? A gente tem esse segundo aqui, ó, que a gente chama de sistema isolado. Esse sistema isolado, eu vou dar um exemplo aqui, tipo de uma garrafa térmica, tá? A garrafa térmica, a ideia dela é o quê? Ela permite que haja transferência de calor? Uma garrafa térmica, teoricamente. Vamos pegar teoricamente aqui. Não, exatamente. Por isso que a gente bota o cafezinho lá na garrafa térmica, teoricamente, é para ele ficar lá se mantendo, tá? Porque não é para haver a transferência de calor com o ambiente. Então eu pego o meu sistema e isolo ele do ambiente. Então eu estou diante de um sistema que a gente chama de sistema isolado. Esse sistema isolado, ele não permite a troca nem de calor e nem de matéria. Tá bom? Não há essa troca. Professor, existe um sistema desse? Teoricamente, a garrafa térmica era para ter, mas mesmo assim a garrafa térmica, depois de um tempo, esfria. Quer dizer que ela não vera totalmente a transferência de calor. Mas a ideia é essa, tá? Um sistema isolado perfeito, não há troca de calor e nem troca de matéria. Então, vou até definir isso aqui, ó. Não ocorre transferência de... Eu vou colocar aqui, ó, de calor, né, que é a energia térmica, e nem de matéria. Isso aqui é um sistema isolado ideal. Deu para entender, galera, essa classificação? Sistema aberto permite a troca de calor e de matéria. Sistema fechado só permite a troca de calor, de matéria não. E o sistema isolado ele não permite a troca nem de calor e nem de matéria. Tranquilo? Então, vamos lá. Vamos pegar umas questões aí e tentar aplicar no que a gente acabou de ver, tá? E aí a gente encerra a aula. Mas vamos lá, tem algumas questões aqui para a gente visualizar. Olha só essa questão aqui. Ó. Em nosso cotidiano, ocorrem processos que podem ser endotérmicos, que a gente acabou de ver, ó, ou exotérmicos. Assinale a alternativa que contém apenas processos exotérmicos. Então vamos avaliar aí. Eu gostaria que vocês dessem uma lida, tá bom? Nos itens abaixo aí e vocês me informassem qual seria o item que vocês iriam marcar. Perceba que perceba que vocês vão buscar só os processos exotérmicos, tá bom? Então vocês vão dar uma conferida aí e vocês vão ver apenas o processo exotérmico.
Já colocaram aqui. Todos aqui até agora estão marcando o item C, estão entre o C, D, né, o E. Então perceba que gerou já confusão aí, ó. Uma coisa que não é tão... teoricamente não seria tão difícil, que é só para se determinar os processos endosotérmicos, mas estou vendo aí que está tendo algum problema. Vamos avaliar as questões. O item A. A formação de nuvens, secagem de roupa, queima de carvão. Vamos lá. Galera, formação de nuvens. Deixa aqui, ó. Formação de nuvens. É quando eu tenho aqui, ó, quando eu tenho a água dos rios evaporando e passando para um estado gasoso, não é isso? Então, a água ela absorve os raios solares. Se ela está absorvendo os raios solares, então a formação de nuvens ela não é um processo exotérmico, é um processo endotérmico, porque a água tem que absorver energia para passar para o estado gasoso, né? Está dentro lá do que a gente discutiu de mudanças de fases da matéria, tá bom? Então isso é um processo endotérmico, não é um processo exotérmico, porque esse processo aí é o que a gente chama evaporação, tá? Então o item A não pode ser. O item B, formação de geada. Formação de geada é a água, estado líquido, passando para o estado sólido. Então é um processo que há perda de energia. Beleza, é um processo exotérmico, né? Que é um processo aí de solidificação. Combustão em motores de automóveis, tá? Perdão, ó, o item A, formação de nuvens, é processo endotérmico, beleza, só que é exotérmico. A formação de geada, processo exotérmico, tá ok. Combustão de motores de automóveis é um processo exotérmico também, a queima, a liberação de energia, tá bom? O item C, evaporação das águas dos lagos. Isso aqui, ó, é a mesma coisa da formação de nuvens. Esse aqui é um processo endotérmico, que é onde a galera absorve calor para passar para o estado gasoso. Então não poderia ser esse item aí. O item C, evaporação das águas. Não é, galera. Evaporação da água é um processo endotérmico, não exotérmico, tá bom? O item D, queima de carvão, processo exotérmico. Formação de geadas é um processo também exotérmico. Derretimento do gelo, fusão, saindo do sólido para o líquido, não pode, né? É absorção de calor, aí é um processo endotérmico. Então esse aqui, ó, tá errado, não pode por causa disso aqui. O item é combustão de motores, de automóveis, exotérmico, explosão de fogos de artifício, liberação de calor exotérmico e formação de geada também exotérmico. Então o item correto aí, ó, é o item E. Tá bom? Cuidado com essas questões. Às vezes parece ser besta, mas quando você vai ler, você tem que ver qual é o processo físico de transformação que acontece, tá bom? Então, fica aí a dica para vocês. Vamos resolver mais uma questãozinha aí. Quarta questão, a gente discutiu isso na quarta questão. Qual o item que vocês iriam marcar? Dá uma lida aí. Vou aguardar, dar um minutinho aqui para vocês dar uma avaliada aí, beleza? Tem B, o Alisson já respondeu aqui. Pronto, a galera aqui já respondeu. Então vamos lá, dar uma conferida lá. Olha só. Em uma cozinha estão ocorrendo o seguinte processo. A queima de uma das bocas do fogão é
Água fervendo em uma panela que se encontra sobre a boca do fogão. Com relação a esses processos, podemos afirmar que, olha só, a queima da boca do fogão é um processo totalmente exotérmico, liberação de calor, tá? Então aqui, exotérmico. A água fervendo, ela está absorvendo calor, então é um processo endotérmico. Quando a gente for analisar, ó, o item A, 1 e 2 são exotérmicos, não pode. 1 é exotérmico, beleza. 2 endotérmico, então o item B, item correto. Então a galera acertou aí, tá? Então, são questões que você tem que ter cuidado, tá? Tem que ter um pouquinho de cuidado para não cair nessas questões. São questões teoricamente fáceis, mas são tão fáceis que você acaba errando, tá? Vamos lá. Vamos pegar aqui, vamos pegar outra questão aí, ó. Quinta questão. Ah, essa daí é legal. Essa aí responde quem viu. Ah, deixa eu ver aqui, porque vai ter uma pergunta aí. Ah, é o seguinte, Ana, ó. Se tu pegar a queima do combustível em si, do fogão na boca, lá na chama, ele é um processo que desprende calor, tá? Todo processo de combustão é um processo que libera calor, é um processo exotérmico, tá bom? A água fervendo é um processo endotérmico, por quê? Porque ela precisa absorver energia para passar para o estado gasoso. Deu para entender? Ótimo, beleza. Então, dá uma conferida nessa outra questão aí, que ela está falando de capacidade calorífica e calor específico, tá? Aí a gente precisa lembrar lá da primeira aula que eu falei, na videoaula eu falei que a questão que a pessoa vai, tipo, pra praia, né? Chega lá cedinho, aí a areia tá quente e o mar já tá com a água gelada, e à noite é o contrário, né? A areia tá fria, mas você entra na água, você vai perceber que a água tá morna, tá? Tá relacionado a essa questão aí. Eu digo já. Digo já, gente. Se o pessoal responder mais, eu digo já. Pronto, a galera já respondeu aí. Vamos lá, vamos dar uma conferida. Ó. Um amolador de facas, ao operar um esmeril, é atingido por fagulhas incandescentes, mas não se queima. Isso acontece porque as fagulhas têm calor específico muito grande, item B, tem temperatura muito baixa, item C, tem capacidade térmica muito pequena, item D, estão em mudança de estado, item E, não transportam energia. Então, quem falou que a capacidade térmica é muito pequena, acertou, tá bom? É o item C. Então vamos tentar entender isso aí, ó. Se tem uma capacidade térmica muito pequena, ele aquece rapidamente, tá? Porém, ele esfria rapidamente. A ideia é essa. Os metais, eles têm essas características, por isso são excelentes condutores térmicos, porque a capacidade térmica dele é muito baixa, então eles aquecem rapidamente, porém eles esfriam rapidamente. Materiais que têm a capacidade térmica muito alta, que é no caso tipo da água, eles demoram a aquecer, tá? Porém, eles demoram também a esfriar. Assim como demora para aquecer, ele demora para esfriar. A faca lá, quando a pessoa está com esmeril lá, e sair alguma fagulha, ela aqueceu, mas só pelo o trajeto dela, ela já esfria. Então é muito rápido o processo, tá bom? Então fica a dica aí para vocês. E por último, seria essa aqui, ó. Ah, justamente a questão que eu comentei lá com vocês, tá?
dá uma conferida aí nessa questão aí, ó. Que é relembrando a nossa primeira aula lá. A galera já fechou aí as questões. Esperar aqui o pessoal comentar. Beleza, então vamos comentar aí. Vamos comentar essa questão. Em uma manhã de céu azul, um banhista na praia observa que a areia está muito quente e a água do mar está muito fria. À noite, esse mesmo banhista observa que a areia da praia está fria e a água do mar está morna. O fenômeno observado deve-se ao fato de que a densidade da água do mar é menor do que a da areia. Não está relacionada à densidade, viu, galera? Isso aí. Então, esquece aí. Isso aí não tem nada a ver a densidade. Tem B. O calor específico da areia é menor do que o calor específico da água. Ótimo. Ó. O calor específico da areia é menor, então aquece rápido. O calor específico da água é maior, então demora a aquecer. Então o item correto é o item B. Tá? Coeficiente de dilatação não está relacionado. O calor contido na areia não está bem não. A agitação da água. Então o item correto aí é o item B. Beleza, gente? Tranquilo? Show de bola. Turma, então é isso, tá? Eu não vou adiantar mais, porque aí a gente já está aqui com mais de 1 hora de aula e também seria outro assunto dentro da termoquímica, mas aí eu vou dar a dica para você para a nossa próxima aula, para quem for, né? Para vocês já irem adiantando o conteúdo, né? Que seria interessante, vocês dar uma conferida em entalpia de combustão. Deixa eu escrever aqui, ó. Entalpia de combustão. A gente vai trabalhar com isso, tá? Próxima aula. Entalpia de combustão e lei de Hess. Dá uma conferida nesses dois itens aí. Dá uma adiantada no conteúdo. Dá uma lida. E aí, na próxima aula, a gente vai falar sobre esses dois conteúdos. Tudo bem? Então, turminha, eu vou indo lá, tá? Beijão. Até mais. Adorei estar aqui com vocês, matar um pouquinho da saudade que eu tenho de vocês aí, tá junto, né? Já já isso vai passar e a gente vai se encontrar de novo. Tudo bem? Tchau. Tudo de bom para vocês. Bom final de tarde aí. Eu que agradeço, viu, gente?